Estamos no estande da Superbet com o Alexandre Fonseca, CEO de uma das mais importantes casas de apostas em operação no Brasil. Alex, depois de um momento tumultuado, que foi o início do mercado regulado, como é que está indo o trabalho e a aproximação da Superbet com toda a sua gama de clientes? Bom, por enquanto, muito bem. Eu acho que a gente, como você bem falou, a gente teve ali um momento delicado na migração, né? Acho que para todo mundo. E todo mundo aprendendo como lidar, e até o cliente aprendendo como lidar com essas novas, ferramentas de KYC que a gente teve que implementar. Mas eu acho que a gente foi muito feliz na escolha do parceiro que a gente fez e tem conseguido, sim, prosperar nesse mercado, continuar numa curva de crescimento interessante. E muito felizes aí, esperançosos para os próximos anos. Pois é, uma regulamentação bastante rígida, inclusive com exigências até que superam algumas jurisdições. Isso dá uma tranquilidade para o usuário final, enquanto apostador na Superbet? Então, Gildo, eu acho que assim, sem dúvida, a Superbet ela apoia o mercado regulado, e assim como o regulador. Eu acho que existem algumas medidas ali que estão um pouco exageradas, eu diria, e precisam ser revistas porque elas não têm um impacto significante, um impacto positivo significante para o usuário, mas elas têm sim um impacto negativo para o usuário algumas vezes, principalmente para os usuários menos habilidosos no uso de tecnologia e etc. Então acho que algumas coisas ali podem ser flexibilizadas e a gente tem participado ativamente no processo de discussão da agenda regulatória do próximo biênio, né, junto ao regulador. Temos a esperança de que o regulador entenda e consiga acatar, ainda que não na integralidade, mas de alguma forma, sugestões para melhorar o mercado. E eu acho que essa é a responsabilidade de todos nós dessa indústria, né? Fazer a vida do jogador mais fácil, com responsabilidade e com eficiência. Então, certamente temos medidas que podem ser mais eficientes, temos medidas que, se removidas, não vão afetar a eficiência nem a segurança do usuário. Então, acho que isso é uma forma de aprimorar e de melhorar esse mercado tão dinâmico, né? E por falar em responsabilidade, como é que a Superbet tem trabalhado a questão do jogo responsável para mostrar que jogo é divertimento? Então, primeiro através de campanhas publicitárias, a Superbet foi, se não a primeira, uma das primeiras a lançar uma campanha publicitária falando sobre o jogo responsável. A gente está prestes a anunciar uma parceria com o Instituto de Proteção ao Jogador, que ela visa a fornecer atendimento psicológico e psiquiátrico 24 horas por dia a usuários que eventualmente sejam identificados pelo nosso time ou se autodeclarem ludopatas ou com risco, propensão de. Eu acho que isso é uma medida muito importante porque traz, de fato, atendimento profissional para esses usuários e é parte da nossa responsabilidade também dar o atendimento pós para ele, né? Então, assim, não é só aquele... alguns operadores, não só no Brasil, mas no mundo, ele simplesmente ele tem uma ferramenta de autolimitação ou autoexclusão. Eu respeito e a gente também tem, só que talvez ela não seja o melhor que você pode oferecer. Eu acho que você precisa dar visibilidade para essa ferramenta, mas você precisa dar acompanhamento profissional, psicológico, porque por muitas das vezes o próprio usuário não se identifica como um ludopata e você precisa ter um profissional olhando para aquilo de forma técnica, identificando se existe uma propensão a isso, se existe já uma situação aguda estabelecida e que precisa ser tratada e que você precisa eventualmente excluir aquele jogador da tua base de dados, mas conscientizar ele para que ele não vá em outra casa de aposta e continue, enfim, se envolvendo com jogos naquela outra casa de aposta, né? Falando em jogos, hoje os estaduais são super, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa campanha de naming rights que a Superbet implementou para buscar cada vez mais projeção nacional. É uma estratégia que a gente teve, a gente sabia que essa virada do mercado seria muito importante. Eu queria buscar o máximo de awareness para a marca na entrada no mercado e, tradicionalmente, no Brasil, os primeiros campeonatos a serem jogados são os estaduais. E a gente também acredita muito na regionalização, né? A regionalização é um ponto muito importante num país de dimensões continentais como é o Brasil. E eu acho que a gente foi muito feliz, muita repercussão, a marca sendo reconhecida e respeitada em cada um dos estados.
Eu acho que a gente tem uma forma de ativar essas competições também muito bacana, tentando, de alguma forma, fomentar aquela rivalidade sadia que existem dentro dos estados. Então, você tem, na Bahia você tem o Bavi, no Ceará você tem Fortaleza e Ceará, no Rio você tem o Fla-Flu, no Rio Grande do Sul você tem o Inter e Grêmio, exatamente. Então, assim, fomentar aquilo ali, eu acho que o esporte é disso, né? O esporte é essa rivalidade sadia, essa vontade que teu time ganhe e nada melhor para você estar presente do que num estadual que, enfim, pertence àquele povo, né? Aquele estado. Vocês estão com quantos naming rights de estaduais, mais a Copa do Nordeste? Hoje temos 6 estaduais e a Copa do Nordeste, enfim, ainda tem mais coisa para vir aí. Ou seja, cada vez mais próximo do usuário final, já que o esporte mais apaixonante do Brasil é justamente o futebol. Sem dúvida, essa proximidade com o usuário, essa presença intensa nas diferentes regiões do Brasil e essa nossa capacidade de adaptar a nossa comunicação com o cliente, eu acho que são para a Superbet o maior diferencial competitivo, né? De fato, a gente olha para o cliente a fundo, de perto, tenta entender as necessidades, como a gente pode melhorar, como a gente pode ser super para esse cliente, né? Aliás, vocês super impressionaram os torcedores do São Paulo quando assinaram o contrato, um dos maiores da história do futebol brasileiro. O que vem por aí, já que daqui a pouco o São Paulo completa seu centenário. Exatamente, enfim, um abraço para o meu grande amigo Júlio Casares e Eduardo Toni. Casares, presidente de São Paulo, Toni, diretor comercial de São Paulo. A gente chegou aí a um acordo, vamos anunciar ele em breve, estou dando aqui de primeira mão para você que a Superbet vai estar no São Paulo até 2030, comemorando o centenário junto com o nosso grande tricolor paulista. É um motivo de muito orgulho para a gente poder construir uma história de tão longo prazo com o São Paulo. Acho que somos a primeira marca no Brasil a engajar num patrocínio de forma tão longa, né? Se você for considerar que eu já estou no meu 2º ano assinando mais 6, então são 8 anos de patrocínio. Até se você olha os patrocinadores tradicionais, no Rio você tinha lá Banrisul, enfim, outros, Unimed no Fluminense, que foi icônico. Acho que nenhum deles ficou tanto tempo, ou pouquíssimos deles ficaram tanto tempo com o clube. Eu acho que é justamente isso, demonstra a nossa intenção, a nossa vontade de ser parceiro, de estar junto com o clube, independente do que aconteça, independente do mercado. A gente confia que aquele ali é o lugar para a gente estar e a gente escolheu São Paulo para estar, então fico muito orgulhoso e muito feliz de poder estar falando isso aqui hoje. Bom, primeiro o GMB agradece por sermos os primeiros a divulgar isso, e eu fico me lembrando da primeira entrevista que eu fiz com você, quando você assumiu como CEO da Superbet, dizendo que o teu trabalho seria para tornar a Super uma das 3 maiores casas de apostas do Brasil. Falta pouco ou já chegou? Já chegou. Eu acho que hoje, assim, por diversas informações que a gente tem, estava olhando uma ali agora, inclusive numa outra entrevista, eu acho que eu sou a terceira e dados dão conta de que eu sou a terceira. Agora estamos indo buscar o primeiro. O terceiro é o segundo dos perdedores, né? Ou seja, a primeira missão já está mais do que cumprida. Agora, quais serão os planos de vocês? Além de esse patrocínio ao São Paulo até 2030, os naming rights, o que vem mais de novidades por aí? Ativações, novos embaixadores, como é que vocês estão trabalhando isso? Não posso dar muito detalhe ainda, porque algumas coisas ainda não estão consolidadas, mas sem dúvida, assim, a gente olha, a gente ama patrocínio, né? A gente ama se conectar com os torcedores através da maior paixão deles, que é o clube de coração. Embaixadores também têm uma importância enorme para a gente em diversas frentes, em diversos segmentos, né? A gente tem hoje, desde o Ferrugem, cantor, a um jogador ativo, que é o Thiago Silva, a um jogador lendário, que é o Cafu, por exemplo, dentro do nosso portfólio. E acho que a gente continua olhando, principalmente a área de entretenimento, é uma área muito importante, que a gente vem se consolidando muito. Tivemos a presença no Rock in Rio ano passado, somos patrocinadores do Carnaval do Rio de Janeiro com a Liesa, The Town ainda para acontecer esse ano, então a gente vem se aproximando muito desse território e acho que é um movimento natural a gente começar a trazer mais ativos desse território de entretenimento. Então, ao longo do ano de 25 aí tem bastante coisa. Tá ótimo, Alex. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Gil. E para você, São Paulino, tá aí a mais bela notícia que vocês poderiam receber. Superbet continua sendo Super São Paulo. É isso. Muito obrigado.